Oi, pessoal, bom dia. Estava aqui tomando um cafezinho, aguardando você, para a gente poder estar estudando juntos a palavra do nosso Deus. Pega seu cafezinho aí e vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 2 de Efésios. Nós vamos ver dos versos 1 a 11. E Paulo encerra aí o primeiro capítulo, passando alguns ensinamentos aos filipenses a respeito da unidade cristã, da qual intitulamos, de elementos da unidade cristã. E ele inicia o capítulo 2 agora, no meu entendimento, reforçando esta ideia de manutenção da unidade. E ele vai dizer a eles que ouvem, se houver alguma exortação, que elas sejam baseadas no ensinamento de Cristo, buscando levar aqueles que não tinham ainda se convertido a ver neles o exemplo de Cristo para as suas vidas. E se agirem assim, a minha alegria estará completa. É o que ele diz aí no verso 2, mesmo. Quanto a esses que estão também proclamando a Cristo, mas de forma diferente, não hajam partidarismo ou vanglória, pois vocês conhecem a verdade e a receberam em seus corações. Ajam com humildade e deixem que eles pensem que são melhores ou, no tempo certo, Deus vai lhes abrir os olhos também. Este foi o conselho que ele deixou aos crentes ali de Filipos, nos 4 primeiros versos do capítulo 2. Agora, nos versos 5 a 11, ele vai apresentar um modelo a ser seguido, e este modelo é Cristo Jesus. Os versos 5 a 11 nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Observamos que neste verso 5, Paulo tenta fazer uma ligação com as coisas que ele havia dito sobre o proceder deles, mostrando o proceder de Cristo em favor do seu povo frente às coisas que ele passou, permanecendo firme nas suas ações de forma humilde e obediente. Creio que havia termos de Paulo quanto àquelas divergências, o temor dele quanto àquelas divergências, que estavam ocorrendo coisas que poderiam fazer desviar aqueles convertidos ali de Filipos do caminho que é Jesus. E Paulo cita algo que diverge o pensamento de muitas pessoas. Observe, pois ele subsistindo em forma de Deus. E é sabido que muitos segmentos religiosos não dão crédito à divindade de Cristo, alegando que ele era apenas um Messias ou um profeta. Mas, como meu interesse não é debater esses tipos de argumentos, vamos observar o que a Escritura nos diz a respeito. E eu gostaria de observar o texto citado lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1 a 3, que nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todos nós temos a liberdade dada por Deus de ter nossos pensamentos e opiniões, mas não podemos querer impor às pessoas para que pensem igual. A nossa missão é mostrar a verdade através das Escrituras. E nestes versos podemos observar a divindade de Jesus desde a criação de todas as coisas. E João continua afirmando sobre o Verbo de Deus que veio ao mundo, o mundo criado por ele, mas este mundo, ou aquelas pessoas, não o reconheceram como Deus. E no verso 14 do capítulo 1 de João, cita que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, sendo Deus, assumindo a forma de homem, habitou entre os homens, fazendo moradia entre eles.
Estudiosos entendem que novamente era Deus manifestando fisicamente sua presença entre o seu povo. Se vocês lerem lá no livro de Êxodo, narra a saída do povo de Deus do Egito, foi criado ali um tabernáculo. Esse tabernáculo ele evidenciava a presença de Deus entre o povo, conduzindo-o por 40 anos no deserto. Qual a intenção de Deus no deserto? Não era para castigar aquele povo, como eles às vezes pensavam, mas era para que eles reconhecessem que Ele é Deus, que se preocupava com eles, e a presença de Deus através de Jesus é como o mesmo objetivo, pois o povo estava totalmente voltado para outros deuses e continuando com seus pecados e paixões infames. Eu gosto muito da passagem de Jesus lá no Getsemane, né? Quando Jesus, sendo Deus, demonstra toda a sua submissão ao Pai, quando afirma que não importava o que ele pensava, mas a vontade de Deus sobre a sua vida deveria prevalecer. Deus, ele traçou um plano desde a eternidade e nada foge dos seus desígnios. Então Paulo mostra para os filipenses um norte ou exemplo a ser seguido, pois depois de passar por tudo aquilo, a humilhação, a morte de cruz, como um malfeitor, Deus o exaltou não só na frente dos homens, mas nos céus e embaixo da terra. E neste nome todo joelho dobrasse para a glória de Deus Pai. Quando a palavra afirma que ele tem poder embaixo da terra, é porque ele, estando sepultado, venceu a morte e ressuscitou. E ainda cremos na palavra que diz que a chave do inferno está em seu poder. O diabo não tem poder nem na sua própria casa, ou que é o inferno, né? Paulo, nesses versos, mostra que aquele povo, né, qual deveria ser a sua referência, ou o exemplo que deveriam seguir, deixando de lado as intrigas, as divergências e olhando para aquele que tem poder para solucionar todas as coisas. Observando a nossa vida hoje, vemos tantas pessoas se baseando em coisas que não garantem a salvação. Muito pelo contrário, caminham a passos largos por estradas espaçosas rumo à perdição. Muitos vivendo uma verdade própria, enganando-se a si mesmo, em humildade, com intrepidez e sabedoria. Nós devemos continuar mostrando a verdade contida na palavra do nosso Deus, para que no dia do juízo o sangue destes perdidos não nos seja cobrado ou requerido por Deus. Devemos nos mirar, né, naquele exemplo que todos nós conhecemos, que é Jesus Cristo justo. Então, se você ainda não tem essa visão para olhar para Ele, olhar para Cristo e seguir o seu exemplo, né, buscando mostrar às pessoas o amor que Ele demonstrou na cruz por nós, vocês têm tempo ainda de ter a oportunidade de repensar a sua vida, repensar a sua trajetória, para que você possa estar se colocando na presença de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que nos dê uma semana abençoada na presença de Deus e até domingo que vem, se assim Deus nos permitir. Vamos lá? Então, vamos continuar tomando nosso cafezinho. Tchau, pessoal.